Olá, boa noite. Nós somos acadêmicos do primeiro ano de Filosofia da Universidade Católica Dom Bosco. E hoje vamos apresentar para vocês o livro sétimo de A Trindade de Santo Agostinho. A apresentação correspondente à disciplina História da Filosofia Medieval com o professor Padre Márcio Bogás. O nosso grupo está formado por Mateus Auler, José Leandro Vieira, Lucas Vargas e a minha pessoa, Germán Luiz Rodrigues. Pois bem, o meu capítulo, ele começa com uma pergunta. Cada uma das pessoas divinas é a sabedoria? Então, segundo Agostinho, a distinção das pessoas se fundamenta nas suas relações mútuas dentro da divinidade. Embora consideradas substância divina, as pessoas sejam idênticas, o pai se distingue enquanto pai por gerar o filho, e o filho se distingue enquanto filho por ser gerado. Agostinho diz que o que levanta essa questão é o que vem escrito: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois bem, as três pessoas da Trindade estabelecem uma comunhão e união perfeita, formando um só Deus. Elas possuem a mesma natureza divina, a mesma grandeza, sabedoria, poder, bondade e saber. Para melhor nós entendermos um pouco a nossa fé, a fé católica se resume claramente no credo niceno-constantinopolitano. E eu vou explicar um pouco sobre a Santíssima Trindade, essa união perfeita, um só Deus. Primeiro, o Pai, ele não foi criado nem gerado. É o princípio e o fim da vida. E está em absoluta comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. O Filho, ele é eterno com o Pai, consubstancial a ele. Ou seja, pertence à mesma natureza e substância, à mesma essência. Ele não foi criado pelo Pai, mas gerado na eternidade da substância do Pai. É por isso que em Colossenses se fala de Jesus como primogênito de toda a criação. O Espírito Santo é a pessoa divina que personaliza o amor íntimo e infinito de Deus sobre os homens. O Espírito Santo ele não foi criado nem gerado, ele procede do Pai e do Filho. Isto é segundo a reflexão de Santo Agostinho. O próprio Pai, ele é a sabedoria, e por isso é dito que o Filho é a sabedoria do Pai, como também é dito que ele é luz da luz, ou seja, ele é luz do Pai, e ambos são uma só luz. Entende-se assim a expressão sabedoria da sabedoria, ambos uma só sabedoria. Portanto, igualmente, uma só essência, pois ali o ser é idêntico ao saber. Conclui-se então que a sabedoria e a essência são a mesma realidade. Eu sou Mateus Auler, fiquei responsável pelos capítulos 2 e 3 do livro 7 da Trindade de Santo Agostinho. E ele começa o seu capítulo dizendo que somente o Filho é Verbo. E explica dizendo que por mais que ambos sejam uma só essência, uma só grandeza, verdade, sabedoria, o Pai e o Filho juntos não são um só e mesmo Filho. Portanto, não são um só e mesmo Verbo. O Filho só é Filho em relação ao Pai, e não em relação a si mesmo. Do mesmo modo, diz o bispo, o Verbo diz relação àquele de quem é Verbo, quando é chamado Verbo. O Verbo também é sabedoria. Entretanto, sabedoria é essência, coisa que o Verbo não é. Segundo Agostinho, quando se diz Verbo, entende-se como se fosse dito sabedoria nascida, ou do latim nata sapientia, para ser ao mesmo tempo filho e imagem. Então, no termo nascida, entende-se verbo, imagem e filho,
pois não fazem referência à essência, por serem termos relativos. Já sabedoria refere-se à essência, por ser sábio em sua própria sabedoria. Dessa forma, juntos ou separados, o Pai e o Filho são uma única e mesma sabedoria e essência. O Filho é a essência da essência e sabedoria da sabedoria. E então, nos livros santos, a sabedoria é mencionada apenas para mostrar que ela nasceu de Deus ou foi feita por Ele, para nos ser recomendada e nos estimular a sua imitação, já que é a sua imitação que devemos ser formados. Embora ser o Pai a própria sabedoria, Ele a pronunciou para que o Verbo exista. E segundo Agostinho, a sabedoria não é pronunciada pelo Pai como as palavras pensadas antes de serem articuladas pela nossa boca, mas sim uma sabedoria eterna, a qual ilumina e fala do Verbo e sobre o que deve ser dito aos mortais. Segundo Santo Agostinho, se a palavra que nós proferimos, temporal e transitoriamente, revela-se a si mesma e dá a conhecer também o que queremos dizer, quanto mais o Verbo de Deus pelo qual tudo foi feito. Ela revela o Pai como o Pai é, porque ele é igual ao Pai enquanto sabedoria e essência. Como o Verbo não é o que o Pai é, porque o Verbo não é o Pai, e o Verbo tem sentido relativo, como também o Filho, que evidentemente não é o Pai. Portanto, Cristo é poder e sabedoria de Deus, porque procede do Pai poder e sabedoria, sendo Ele mesmo poder e sabedoria. Assim, o Filho é a sabedoria que procede do Pai, do mesmo modo que a luz da luz, Deus de Deus. Santo Agostinho continua no capítulo discorrendo acerca da terça parte da Trindade, o Espírito Santo, este que também é sabedoria, pois é luz, e Deus é luz. Logo, a essência do Espírito Santo, sendo ele Deus, é luz, e sendo luz é sabedoria. Posteriormente, conclui então a sua retórica com uma excelência, dizendo: o que é sabedoria senão uma luz espiritual e imutável? Sem dúvida, o sol que nos ilumina é luz, mas corpórea. A criatura espiritual é luz, mas não é imutável. Luz é o Pai, luz é o Filho, luz é o Espírito Santo. Mas juntas não são três luzes, e sim uma só e única luz. E, portanto, o Pai é sabedoria, o Filho é sabedoria, o Espírito Santo é sabedoria, mas não são três sabedorias, e sim uma só sabedoria, porque neles o ser se identifica com o saber, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só essência. Neles o ser não é diferente de ser Deus. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado. Continuando então a nossa apresentação, eu sou José Leandro, estou apresentando aqui o capítulo 4, com o título Diversidade dos termos no latim e no grego. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três. E uma coisa que não é comum neles é a reciprocidade. Porque o Pai não é igual ao Filho, né? O Filho não é o Pai, logo o Pai é uma pessoa e o Filho uma outra pessoa. Sendo que cada um dos dois ocupa seu lugar distinto, né? Ou seja, cada um é cada um. Eu simbolizei assim, cada pessoa da Santíssima Trindade é no seu quadrado, né? Logo, o Pai não pode ser o Filho nem o Espírito Santo. Cada um ocupa esse lugar, né? O Filho não pode ser Pai porque é outra pessoa distinta e ocupa seu lugar. Como também o Espírito Santo é dom de Deus e ocupa seu próprio lugar dentro da Trindade. Portanto, cada um deles ocupa um papel de acordo com a sua qualidade de pessoa, sendo genérico ou específico o termo pessoa. Nós podemos falar para os três que são pessoas, porém, cada um com a sua especificidade. Na Trindade, não há diversidade de essência, como eu falei antes. Nós podemos falar como pessoas, né? Mas cada um tem o seu espaço diferente. É mister que os três seres que a compõem tenham uma denominação específica, a qual, entretanto, não se encontra, né? E estas mesmas serem termos genéricos é comum o significado de pessoas. Não porque a Escritura diz, mas porque não contradiz a Escritura. Ou seja,
não está escrito que nós não podemos falar que não são pessoas, né? São pessoas com sua essência e substância cada uma. Ou seja, a pessoa do Pai tem sua essência, sua substância. A pessoa do Filho tem sua essência e sua substância. A pessoa do Espírito Santo tem sua essência e substância. São comum como pessoas, mas cada um com a sua essência e a sua substância. Dando continuidade na apresentação de nosso trabalho sobre a Trindade, nos debruçamos agora sobre o capítulo 5 e 6 do livro 7 do Tratado sobre a Trindade de Santo Agostinho, analisando então a crítica do termo substância aplicada a Deus e a impropriedade dos termos uma pessoa e três essências. A nossa análise se dedica um pouco então em três tópicos: três pessoas com termos, estes termos devem subsistir, uma essência e três pessoas. De maneira especial, a subsistência dos termos está associada com a existência, com os próprios termos e com as suas propriedades. Para explicarmos um pouco melhor, nós vemos que os termos estão vinculados a atributos, por exemplo, a bondade, mas não só ela também, a grandeza, a onipotência ou qualquer outro. Portanto, a bondade está em Deus como em um sujeito. É sua essência e não pode ser considerada sem sua bondade. Ou seja, os termos aplicados a Deus são todos presentes dele na divindade e não pode ser considerados sem ele. Estes termos, de maneira especial, eles são aplicados à Trindade como um todo e também existem termos que são aplicados a cada uma das pessoas. É o que nós chamamos de termos genéricos e termos específicos, respectivamente. Por exemplo, um termo genérico: a divindade. As três pessoas da Santíssima Trindade são divinas. Já, por exemplo, a filiação é uma propriedade ou termo específico associado ao Filho, a paternidade associada ao Pai e a santificação ao Espírito Santo. Nós temos essa diferença que caracteriza cada uma das pessoas da Trindade. E também a subsistência. O que é a subsistência? A subsistência é a capacidade de um sujeito continuar a existir mesmo se porventura perder uma de suas propriedades. A subsistência do ser é vinculada a atributos, como foi vinculado, ou seja, pode ser que a divindade, que as pessoas venham a perder um desses atributos, mas ela não deixa de existir, ela continua existindo, ela subsiste, mesmo com a perda de um desses atributos. Subsistência é a capacidade de um sujeito continuar a existir, mesmo se porventura perder uma de suas propriedades. A subsistência do ser é vinculada a atributos, a título de exemplo, grande, onipotente, bom ou qualquer outro. Portanto, a bondade está em Deus como em um sujeito, é sua essência e não pode ser considerado sem a sua bondade. Então, analisando agora o tópico da essência e três pessoas, o exemplo trazido pelo autor, por Santo Agostinho, é a análise de três cavalos. Nós temos esta igualdade: espécie é o mesmo que substância e o mesmo que pessoa. Considerados individualmente, esses três cavalos, se nós pegarmos o primeiro cavalo, nós temos a sua espécie, substância e pessoa, e assim com cada um dos outros. Só que, considerados coletivamente, nós temos gênero, essência e animais. Os três são cavalos, considerados individualmente, mas em coletividade, eles são animais. É algo maior do que eles. E também nós analisamos as pessoas. Nós vemos personagens bíblicos como Abraão, Isaac e Jacó. Os três são humanos, considerados individualmente. E chegamos então à nossa conclusão final sobre a Santíssima Trindade, que considerados coletivamente, Pai, Filho e Espírito Santo, são uma divindade, ou seja, uma essência, mas considerada a figura do Pai com seus atributos, a figura do Filho com seus atributos e a figura do Espírito Santo com seus atributos, constituem cada um uma pessoa. O que são esses três? É a grande pergunta que nos inquieta e que também é muito presente nesse final do livro 7. São três substâncias ou pessoas, apresentam características próprias,
E não é possível encontrar uma resposta total. Nós nos deparamos com o limite da inteligência. Até um ponto é possível explicar. Fora isso, fica o trabalho da fé, do acreditar de cada pessoa. E nós finalizamos com esse versículo bíblico de Isaías, que é nos recordado por Santo Agostinho: se não credes, não entendereis. Nós agradecemos essa oportunidade de estudar essa obra tão importante, tão enriquecedora, e que os frutos dessas meditações, desses estudos, enriqueçam o aprendizado de cada um de nós. Obrigado.